Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ítalo, eu tenho 25 anos e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como eu fui aprovado para o cargo de procurador aos 22 anos, quando eu ainda estava no quinto período da minha graduação. E eu nunca tinha estudado na minha vida para um concurso público, eu já era egresso de uma universidade pública, Universidade do Estado de Minas Gerais. Hoje eu sou formado em Direito, mas à época dessa prova eu ainda estava no quinto período da minha graduação, indo para o sexto. E eu estava de férias acadêmicas e foi numa conversa de bar que eu tive com os meus amigos, fiquei sabendo através deles que ia ter esse concurso, dentre outros cargos também ali para a prefeitura, teria para o cargo de advogado. E isso me deixou um pouco intrigado, porque seria para o cargo de procurador do município. E eu lembro que eu conversei com eles ali na hora, eles falaram que ia ter esse concurso, que era uma remuneração muito boa, vários benefícios e tudo mais. Eu resolvi chegar em casa e procurar a saber um pouco mais sobre esse edital, como que funcionava um concurso público. E eu nunca vou me esquecer que eu fiz a inscrição faltando um dia para fechar. As inscrições que iam até o dia 22 de dezembro de 2022 e a prova seria no dia 15 de janeiro de 2023. Eu tinha ali aproximadamente 30 dias para estudar, então eu precisava de foco, de assertividade para chegar minimamente competitivo nessa prova. E eu dei uma mergulhada ali no edital para entender como que funcionava, quais conteúdos iam cair na prova. E eu percebi que eram conteúdos básicos, né? Português, caiu um pouquinho de informática, um direito constitucional, direito civil, direito administrativo, processo civil, aí um pouco de legislações do município também, as quais eu dei um afinco maior ali, porque eu precisava, né, me sair bem nessas matérias, e conhecimentos gerais. Era uma prova que seria constituída de 30 questões, divididas entre esses assuntos, com 4 alternativas. E bom, eu precisava correr atrás de um prejuízo de muitos anos de estudo, eu que nunca tinha estudado para concurso público. Então eu pesquisei as diversas formas de estudar no YouTube, assisti algumas videoaulas correndo ali de português, de direito constitucional, de direito administrativo, que foi até nesse momento que eu passei a gostar muito de direito administrativo e hoje é a minha matéria favorita. Mas eu acho que a minha maior assertividade foi ter feito as últimas provas da banca, que era a banca MS Concursos, nas provas do cargo de advogado. Ela que tinha feito muitas provas recentemente para a procuradoria de outros municípios. Então acho que foi uma assertividade minha. E através disso, pessoal, eu percebi que as questões se repetiam muito. E quando elas não se repetiam, repetia o conteúdo da questão. Era fácil de chegar na resposta. Seriam 4 alternativas. Eu já começava ali com 25% de chance de acerto. E ela repetia muito, muito tendenciosa a repetir os conteúdos. Percebi também que ela gostava muito de pedir a alternativa incorreta. E eu lembro que o gabarito era sempre a que ela negava. Então, muitas questões eu consegui, acho que 4 dessa prova de 30, teve alguma coisa relacionada assim, eu não sabia a resposta de fato, principalmente teve uma na parte de legislação e eu respondi assim. E também, pessoal, quando a gente começa a estudar, a gente vai aprendendo alguns macetes, como por exemplo, palavras extremas, né? Apenas, somente, são palavras que não combinam com o gabarito das respostas de concurso. Uma coisa que me chamou muito a atenção nesse concurso foi a remuneração e a carga horária para o cargo de procurador. Eu que nem poderia exercer, eu ainda estava na minha graduação, do quinto para o sexto período, não tinha OAB, mas eu fiquei super intrigado com aquilo, porque era uma remuneração muito boa. Era mais de 5 mil reais ali conforme o edital. Eu lembro que o salário mínimo na época era 1.212, se eu não estou enganado, isso no final de 2022. E era uma carga horária, acho que de 20 horas semanais, então era muito pouco. E eu fiquei super interessado e falei, nossa, vou tentar passar, preciso estudar, preciso dar um jeito. E eu tinha apenas 30 dias para estudar para essa prova. Então eu fiz muitas questões ali de informática, de português da banca, sempre. E algumas videoaulas, tá, pessoal? Eu acho que a maior assertividade foi ter feito as últimas provas da banca, as últimas questões que se repetiram. Também dei uma atenção para a legislação ou lei orgânica do município, tudo mais, que caíram bastantes questões. E conhecimentos gerais eu me virava na hora. Foi uma provinha em relação a conhecimentos gerais tranquilo. Feito a prova, eu fiz ela no dia 15 de janeiro de 2023, foram pouquíssimos dias ali de estudo para a prova, fiquei extremamente ansioso, muito nervoso. Eu voltei para casa, conversei com meu irmão, com o meu pai, e eu lembro de corrigir essa prova e esperei o gabarito preliminar sair, e de 30 questões eu tinha acertado 27.
de 30 questões, 90% da prova. Eu fiquei assim, eu tremia, eu não acreditava, eu fiquei em êxtase, falei, meu Deus, eu vou passar, será que alguém vai acertar mais que isso? É muita questão, e muito feliz, e foi ali que eu percebi que era possível sim passar no concurso, não era uma coisa impossível. E então eu fiquei muito feliz, postei no Instagram, falei pro meu pai, né, postei no Stories lá, falei pro meu pai, falei pro meu irmão, compartilhei com eles, nossa, fui bem e tal, talvez dê certo, talvez não, mas de toda forma fica aí o aprendizado. 90% com o gabarito preliminar, mas eu lembro depois foi sair o gabarito definitivo. Eu me lembro até hoje das questões que eu errei, as 3 que eu tinha errado. Eu vou até deixar aqui para vocês uma de português, questão fácil, que eu ia marcar, que era o romantismo, só que por falar que era uma coisa egoísta, só pela própria pessoa, eu acabei marcando barroco e era uma questão fácil. Uma outra questão que eu errei foi de direito civil, eu tinha marcado o gabarito certo, mas eu optei por trocar na hora de passar o gabarito, eu fiquei um pouco em dúvida, mas na verdade os herdeiros necessários não tem o colateral, acho que era isso, vou deixar aqui. E a outra questão que eu errei foi uma questão de informática. Detalhe, dava para chegar na resposta também, estava meio que entregue a questão, eu teria gabaritado a prova, teria ficado em primeiro lugar, porque só uma pessoa fechou a prova, né? Eu teria fechado também, foram 3 questões que eu poderia ter acertado, mas eu acabei passando a direito civil o gabarito errado, porque eu temei com que eu sabia, a de português poderia ter acertado também, e a outra de informática. Com o gabarito definitivo, eu acabei vindo a perder uma questão que foi de legislação, e eu caí num peguinha deles lá, o pessoal fez o recurso, conseguiu reverter, e eu acabei ficando com 26 de 30 acertos. Ainda assim, fiquei muito feliz com esse meu resultado. Na minha posição final, eu acabei ficando na posição de número 47, dentre os aprovados ali para essa procuradoria. Foi um motivo assim de muita felicidade. Claro que eu percebi que eu poderia ter ido melhor, pequei ali em alguns detalhes, mas eu fiquei muito feliz com esse resultado. Apenas uma pessoa conseguiu gabaritar essa prova e muitas pessoas ficaram próximas. Como era um concurso de prefeitura e eram poucas questões, acabou que a nota ficou bem pertinho de várias pessoas. Muitas pessoas ficaram encostadas uma na outra. E eu acabei ficando nessa posição final de número 47. E eu, como eu era o mais novo, eu perdi no critério de desempate com muitas pessoas, porque eu tinha só 22 anos na época, o pessoal era tudo mais velho que eu, 25, 30 anos de idade. E foi aqui, pessoal, que eu vi uma porta de entrada, um caminho para eu poder seguir através do mundo dos concursos. Eu percebi que era possível, sim, uma aprovação, desde que eu conseguisse estudar de forma assertiva e produtiva. Então eu continuei a minha graduação. Depois dessa prova, para o ano de 2023, eu prometi para mim que iniciaria os meus estudos para concurso público, e desde lá até 2026 hoje eu ainda estudo. Foi o meu pontapé inicial lá. Tenho bastante aprovações até hoje em tribunais, prefeituras, câmaras legislativas, e eu ainda sigo estudando. Eu optei por focar na área de tribunais, por ser uma área de extremo prestígio, uma remuneração muito boa, progressão de carreira interessante, e tenho algumas aprovações em tribunais, e foi ali que eu vi que era possível, não era uma coisa impossível, e eu tenho estudado até hoje. E bom, pessoal, foi assim o meu primeiro concurso da minha vida. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Quero perguntar para vocês se vocês foram bem no primeiro concurso de vocês. Deixa aqui nos comentários, vou estar respondendo todo mundo. Comentem, compartilhem aí. E assim, pessoal, é possível passar no concurso. Eu estudei menos de 30 dias para um concurso concorrido. Eu consegui um resultado excelente. Não sabia a resposta de várias perguntas que estavam ali, mas por ter estudado a BAN, não muito conteúdo, eu consegui chegar em várias respostas, o que me fez ficar numa boa colocação. Fica aí de lição pra gente. Tenho pretensões aí de servir a administração pública brasileira e espero poder ser um servidor público em breve. Mas é isso, se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like, comenta aqui comigo que eu vou estar respondendo todos vocês, e um abraço.